Olá, meus irmãos. Hoje, na nossa escola dominical, trataremos de um outro tema que envolve a ética, que é a pena de morte. Esse tema é muito controverso e há muita confusão, principalmente na igreja do Senhor Jesus. Pessoas que de fato não conseguem compreender qual é de fato o significado da pena de morte e por que nós, como crentes, devemos aprová-la. A pena de morte, ela precisa ser vista a partir de um princípio, que é o princípio que o Senhor Deus colocou desde a criação, ou nos momentos próximos da criação, que é a lei da retribuição. Ou seja, alguém comete um erro, um pecado, e ele então vai pagar por aquilo. Ele vai retribuir. Você já observou que no Velho Testamento, em se tratando do povo de Deus, e a gente pode inclusive tomar como marco Moisés, trazendo ali a lei escrita do Senhor, que não existe cadeia, que em nenhum momento, quando o Senhor Deus dá a lei civil para Moisés, ele menciona sobre cadeia, sobre cárcere, sobre prender alguém. Não encontramos. Porque, de fato, o que vai acontecer, de acordo com a lei civil do Senhor Deus, é a retribuição. E essa retribuição, ela se dá no mesmo nível. Então, se eu cometi um erro X, eu vou retribuir com X. Se eu cometi um erro Y, eu vou retribuir com Y. Vamos tentar entender um pouquinho melhor isso olhando para a Escritura Sagrada. Essa lei da retribuição, ela vai aparecer em Gênesis capítulo 4, envolvendo Caim e a sua descendência. Em Gênesis capítulo 4, os versos 14 e 15, dizem o seguinte: Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra, quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: Assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Aqui vemos Caim carregando uma maldição colocada pelo Senhor, e ele começa agora a se tornar um errante sobre a terra. E ele então teme, dizendo: bem, de acordo com o mal que eu fiz, um pecado terrível, quem me encontrar vai me matar. Mas como naquela época não existia ainda formalizado um governo em forma de Estado, isso vai se consolidar melhor a partir de Noé. O Senhor Deus, que tinha o direito de retribuir, não retribui. O Senhor Deus decide não retribuir. E ele então proíbe que qualquer homem venha exercer vingança pessoal. E aí existe aqui a sentença do Senhor. O Senhor diz claramente na palavra: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. Mais à frente, nos versos 23 e 24, olhando para a descendência de Caim, encontramos esse trecho. Diz assim: E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: Ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem, porque ele me feriu, e um rapaz, porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. Veja que Lameque, ele traz para si o princípio da vingança do Senhor com relação a Caim. Ele, inclusive, aumenta isto, porque ele diz assim: 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. Então ele estava ali resguardando a sua vida pela vingança. Ele diz: se alguém vingar, certamente essa pessoa
ela vai sofrer as consequências 70 vezes mais do que aquilo que o Senhor Deus concedeu a Caim. E ele mesmo afirma que matou um homem porque o feriu e um rapaz porque pisou. Houve uma provocação, ele reagiu, então ele se coloca como inocente diante da morte destas pessoas. Então, o princípio que eu quero trazer aqui, não entrando nos detalhes do texto, mas o princípio que eu quero trazer aqui é a vingança. Caim, 7 vezes, Lameque, 70 vezes 7. Mas isso vai ficar mais claro com Moisés. Moisés ele vai trazer a lei para o povo e vai mostrar o que seria essa lei da retribuição. Toda lei civil ela está baseada nisto. Repito, não há a instituição de uma cadeia, de uma prisão. Não. É ressarcimento. Você tirou X, então você vai retribuir com X para aquele de quem você retirou. Vamos entender isso conforme está em Êxodo 21, versos de 22 a 25. Olha só. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte, o termo aqui nós já vimos, né? Não é necessariamente abortar, mas provocar o nascimento da criança, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Então aqui está claro. 2 homens brigam, uma mulher grávida é envolvida, ela sofre ali algum tipo de violência, algum problema ali, e ela então tem o seu bebê. O bebê nasce vivo, mas o bebê nasce, né? Não deveria ter nascido naquelas circunstâncias. Então, por conta disso, o que provocou vai pagar uma indenização. Mas olha só, o texto continua dizendo o seguinte: mas se houver dano grave, aqui está claro que envolve ou a morte do bebê ou a morte da mãe. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Aqui está a lei da retribuição. Se eu causei X ou retirei X de alguém, eu vou retribuir com X. Então, se foi um golpe, receberei um golpe. Se foi um ferimento, receberei um ferimento. Se foi uma queimadura, eu vou receber uma queimadura. Se foi o pé, então, o pé, a mão pela mão, o dente por dente, o olho por olho, a vida por vida. Se eu, por exemplo, nesse contexto da retribuição que encontramos aqui na lei civil do Senhor, se eu, por exemplo, roubo de alguém R$400, eu vou retribuir com os R$400, eu vou devolver a ele os R$400. Se eu roubo de alguém 300 milhões, eu vou pagar os 300 milhões. É a lei da retribuição, é isso. Causei algo, vou receber este algo sobre mim também. É por isso que na lei civil, ainda na lei civil, encontramos em Deuteronômio 4, de 41 a 44, a instauração das cidades-refúgio. O que eram essas cidades-refúgio? Por exemplo, alguém mata uma outra pessoa, mas involuntariamente. Na linguagem de hoje do direito, seria um homicídio culposo e não doloso, não há dolo, há apenas a culpa porque matou. Então esta pessoa, ela pode ser vítima de uma retribuição injusta. É por isso que o Senhor Deus ordena a Moisés para que ele determine cidades-refúgios. Está em Deuteronômio 4, de 41 a 44, que diz assim: então Moisés separou 3 cidades da além do Jordão, do lado do nascimento do sol, para que se lhe acolhesse ali o homicida que matasse involuntariamente o seu próximo, a quem dantes não tivesse ódio algum, e se acolhesse em uma dessas cidades e vivesse. Bezer no deserto, no planalto, para os Rubenitas, Ramote em Gileade, para os Gaditas, e Golã em Bazã, para os Manassitas. Esta é a lei que Moisés propôs
aos filhos de Israel. Então veja, o assassinato, tirar a vida de alguém, era, como é, algo muito grave, né? Fere frontalmente o sexto mandamento, não matarás. Então, quando alguém tirava a vida de alguém, a sua vida deveria ser oferecida como retribuição. Você deveria ser morto. E caso uma pessoa causasse a morte de outra, mas involuntariamente, sem a intenção, sem ódio, acidentalmente, para evitar uma retribuição injusta, ele então poderia se refugiar numa destas cidades. Então temos aqui, de maneira muito clara, a lei do Senhor instaurada para o seu povo. Agora, veja que nós percebemos estes detalhes, né? Cidade refúgio, os juízes julgando, a retribuição financeira ou a retribuição com todo o meu corpo ou parte do meu corpo por aquilo que eu fiz no corpo de alguém. Mas aqui existe um princípio, volto a dizer, o princípio da retribuição e que está ligado à vingança. Esta vingança pertence ao Senhor. Lembram-se de Caim? O Senhor Deus resolveu não se vingar, pelo menos naquele momento, quanto à morte de Abel. Então, Caim, amedrontado, o Senhor Deus disse, não, ninguém vai te matar. Se alguém te matar, a vingança cairá nele 7 vezes, que é um número que traz ali bastante densidade. Isso significa dizer que, por meio deste princípio, o único que tem o direito de tirar a vida de quem quer que seja é o Senhor Deus. Então, não nos cabe vingança pessoal. Isso já está, inclusive, no Velho Testamento. Isso é um princípio. Então, eu, de mim mesmo, eu não posso ir e me vingar, matar alguém. Não. É necessário que haja uma formalização. E aí entram, então, as autoridades. É por isso que Moisés vai dizer claramente que os juízes é que irão determinar. Quem são os juízes? São os magistrados. São aqueles que exercem autoridade. Aqueles que são instituídos na sociedade para este trabalho. Então, a vingança do Senhor, ela acontece não por meio do indivíduo, mas por meio de uma organização política, de uma organização estatal, por meio das autoridades que são instituídas sobre o povo. Este é o princípio. Então, quem pode sancionar a pena de morte não são os indivíduos. Então, por exemplo, eu tenho um parente, ele é morto por alguém, aí eu sozinho vou lá e me vingo. Não. O Senhor Deus não determinou isto. O Senhor Deus determinou uma formalidade para isto. Quando, na verdade, as autoridades, por meio de juízes, testemunhas, julgamento, tudo isto está envolvido para que haja a retribuição. Porém, a retribuição se dá no mesmo nível. Tirei a vida de alguém? Então eu vou perder a minha própria vida. Agora, talvez alguns digam assim, mas isso daí é só no Velho Testamento. Aliás, você está falando sobre lei civil. A lei civil, ela foi abolida com a vinda de Cristo. É verdade, a lei civil, ela foi abolida. Ela não existe mais. Ela se encerra em Cristo Jesus, porque ela aponta para Cristo Jesus. Até quero falar isso mais ao final da nossa lição. Porém, o princípio não. O princípio da retribuição e da autoridade do Estado em ser vingador contra alguém permanece. Como é que nós podemos provar isso? É somente ler Romanos capítulo 13, versos de 1 a 7. É um texto bastante conhecido. Ele vai dizer o seguinte, preste atenção. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus.
E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados, e a palavra magistrados aqui poderia ser traduzida também por governadores, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Olha só, a gente não pode esquecer que Paulo está escrevendo isto no contexto do Império Romano. Ele não está escrevendo isso no contexto da teocracia de Israel. Não, ele está escrevendo numa nação pagã, uma nação gentia, uma nação que não era uma teocracia, não nos moldes do Velho Testamento, pela ordenança do Senhor. Era um tipo de teocracia, mas com T minúsculo. Toda a transcendência existente no Império Romano se dava com os deuses pagãos. Mas o que Paulo está dizendo aqui? Está dizendo que as autoridades, os juízes, os tribunais, os governadores, eram ministros de Deus. São ministros de Deus para o teu bem. É por isso que nós vamos entender quando o Senhor Jesus está diante de Pilatos, e Pilatos diz assim, olha, eu tenho poder para te soltar. Você não sabe disso? O que Jesus diz a ele? Nenhum poder teria se do alto não te fosse dado, não te fosse concedido. Você está, o que o Senhor Jesus está dizendo é, você está diante de mim, você é uma autoridade, mas você é uma autoridade porque o meu Pai concedeu a você, para que você se tornasse um ministro dele. O Senhor Jesus até vai dizer que muito maior culpa tem aqueles que entregaram Cristo nas mãos de Pilatos. Então veja que encontramos aqui com muita clareza o fato de que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Aí Paulo continua, ele diz assim, ó, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. Ora, qual é o significado do termo espada? Espada aqui não é um instrumento de autoridade apenas. Espada aqui é pena de morte. O que Paulo está dizendo é que não é sem motivo que ela traz a pena de morte, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então, o castigo, ele pertence, esse castigo contra o crime pertence às autoridades. O próprio Pedro, na sua epístola, eu quero ler também esse texto aqui com vocês, o próprio Pedro, ele também vai dizer a mesma coisa na sua primeira epístola, no capítulo 2. Vejam só como o apóstolo Pedro ele está sintonizado com o apóstolo Paulo. Veja só. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus. As autoridades, elas são instituídas pelo Senhor. Volto a dizer, quem era o rei na época de Pedro? Era César.
César era um homem piedoso, um homem que glorificava o Senhor Deus? Claro que não, nem o conhecia, mas ele era ministro de Deus para o exercício da vingança do Senhor. É por isso que a pena de morte, ela está inserida num princípio, que é o princípio da retribuição, da paga pelo pecado, pelo crime. Então a pena de morte é de Deus, é do Senhor. Aí talvez você diga assim: ah, mas então por que Cristo mesmo disse que nós não poderíamos nos vingar? Ele disse que se nós dessemos, se ferissem um lado da face, deveríamos demonstrar o outro. Se tirassem a túnica, deveríamos dar também a capa. Se nos obrigassem a andar uma milha, deveríamos andar com ele duas. Cristo mesmo diz que nós devemos perdoar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem, nunca se levantar contra ele. Claro, Cristo está falando aqui do indivíduo. Nós, individualmente, não temos o direito, não somos individualmente, como cidadãos, representantes de Deus para a vingança contra o crime. Cabe a nós o perdão. Cabe a nós orar pelos nossos inimigos, entregá-los nas mãos do Senhor. Mas ao Estado cabe a punição. E a punição, ela sempre deve existir como retribuição. E a retribuição diz isso: se eu tiro a vida de alguém, eu devo ser morto pelas autoridades. É assim, é desta forma, porque o nosso Deus é Deus vingador. E é por isso que na nossa confissão de fé, no capítulo 23, que trata ali do magistrado civil, ou seja, das autoridades, no primeiro verbete, nós vamos encontrar o seguinte: Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo o mundo, para a sua glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis, que lhes são sujeitos, e a este fim os armou com o poder da espada, para defesa e incentivo dos bons e castigo dos malfeitores. Veja como o nosso símbolo de fé, ele nos explica isso. Ele diz: ó, Deus, o Senhor, Supremo Rei de todo mundo, para a sua glória e para o bem público, ele constituiu autoridades para punir e para elogiar, para proteger e para caçar. É assim. Essa história de que não, pena de morte, hoje em dia não, nós cristãos, não, o princípio ainda permanece. Algumas pessoas perguntam para mim: você é a favor da pena de morte? Sim, inclusive eu sou obrigado a ser a favor da pena de morte porque está na Escritura Sagrada. Agora, é claro que essa pessoa pode perguntar: então você acha que no Brasil hoje, no contexto em que ele está, deveria ser criada uma lei sobre pena de morte? Opa, aí é outro assunto. Aí a gente precisa ver se a nação ela está amadurecida para isso. E eu acho que não. Eu acho que pelo histórico que temos, até mesmo da história recente do Brasil, a gente vai perceber que a pena de morte no Brasil seria um desastre. É necessário que haja uma maturidade cultural numa nação para o exercício da pena de morte. Mas isso não significa dizer que devemos ser contra a pena de morte. A pena de morte é bíblica. Não há injustiça, não há violência gratuita, não há barbaridade, não existe selvageria nisto. Isto é um princípio muito simples, o princípio da retribuição. E todo este princípio, ele aponta para aquilo que Deus fez na pessoa de seu filho. Ora, o que Deus disse aos nossos primeiros pais: se você desobedecer e pecar, você vai morrer, você vai trazer a morte sobre si. E de fato, a paga do pecado é a morte. Está claro nas Escrituras Sagradas. É por isso que Cristo veio e ele
que foi o único ser humano a cumprir toda a lei, ele foi morto em nosso lugar. Cristo sofreu a pena capital, a pena de morte vinda de Deus em nosso lugar. Então é por isso que esta lei civil e esta lei do Velho Testamento e este princípio da vingança do Senhor nos faz lembrar de Cristo, que tomou sobre si a pena que cabia a nós. Então, meus irmãos, que não sejamos ingênuos, não sejamos desinformados. A pena de morte é bíblica. Todo crente, ele é obrigado a concordar, a apoiar a pena de morte. E quando que a pena de morte ela acontece numa contundência maior? Quando a pessoa tira a vida de outra. Porque é olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, golpe por golpe, machucado por machucado, queimadura por queimadura. Este é o princípio do Senhor Deus, o da retribuição. O salário do erro é a retribuição. E é por isto que tirou a vida de alguém, esta pessoa merece a morte, sancionada pelos ministros de Deus que se apresenta no magistrado civil, ainda que esse magistrado não necessariamente seja crente, como não era o Império Romano. Que o Senhor Deus nos abençoe e que sejamos de fato maduros para entender todo este processo. Bem, meus irmãos, até a próxima semana, se o Senhor Deus quiser, quando trataremos de mais um tema que envolve a ética, a moral, o comportamento, temas que são polêmicos, mas que a Escritura Sagrada nos ensina com toda tranquilidade aquilo que devemos crer. Até a próxima.